Olá a todos, colegas, amigos do canal. Muito obrigado pelas mensagens de apoio nos comentários. Existe duas soluções para o Rio Grande do Sul. A solução principal e a solução, digamos, secundária. A solução principal é a construção do canal extravasor entre a Lagoa dos Patos e o mar. Mas existe a solução secundária, que também deve ser feita, que é a antecipação de vazão das barragens. E é isso que eu vou falar nesse vídeo. A antecipação de vazão nas barragens, ela pode ser feita já. As máquinas têm capacidade para fazer, tá? Eu vi uma reportagem, já começa essa minha explicação, ela chegou até o Vale do Taquari. Existem pessoas que estão cientes disso, e isso é muito importante. O que é antecipação de vazão nas barragens? Quando eu falo nas barragens, eu falo em todas. Eu falo na barragem que você está vendo nessa imagem, que é a eclusa de Bom Retiro do Sul. Eu falo também das 3 eclusas do Jacuí, e falo inclusive da eclusa do Canal São Gonçalo também. A do Canal São Gonçalo é um pouquinho mais específico, mas também é possível manobrar aquela barragem de modo a contribuir com as enchentes. E falo também de todas as hidrelétricas. O que consiste a antecipação de vazão? É o seguinte: quando a previsão meteorológica confirmar que vai haver inundações, as hidrovias devem ser despejadas completamente. E os reservatórios das hidrelétricas devem ser abaixados, tá? Então, assim, qual é o efeito que isso vai dar? Isso vai antecipar a vazão do funil, que é lá nos moles na boca da barra. Então, esse efeito vai antecipar o escoamento das águas, vai elevar o Guaíba um pouco. Claro que não vai inundar, né, gente? O Guaíba não há água suficiente para inundar Porto Alegre, né? Até porque essa antecipação de vazão, as comportas serão abertas gradativamente, não vão ser abertas de uma hora para outra, tá? Tem que ser gradativo, porque por questão de segurança, né? Assim, a base é simples, mas a prática realmente requer um plano, né? Porque, por exemplo, se tiver uma embarcação subindo, né? Se tiver uma embarcação se movimentando a montante, como é que se vai abrir as comportas? Tem que esperar essa embarcação terminar o seu trajeto. Se essa embarcação está no meio do caminho ela vai utilizar a eclusa, vai ter que passar pela eclusa. Então começam a surgir conflitos aí, tá, né? Mas tudo é resolvido com planejamento. E assim, aqueles cálculos que foram feitos, que isso dá apenas, não me lembro quanto, acho que era 15 centímetros de diminuição no ápice das inundações e cerca de 10 minutos apenas que leva para as inundações encherem o canal novamente. Não é bem assim, não é bem assim. Os cálculos não são apenas hidráulicos, os cálculos eles têm que ser hidrológicos. Na verdade, relacionado à hidrologia, nós temos conceitos, nós não temos cálculos, nós temos conceitos hidrológicos. Por exemplo, a eclusa, o lago da eclusa não é apenas dentro do leito do rio, mas é no subsolo também. Ela cria um imenso lençol subterrâneo. Então, esse lençol subterrâneo, ele impede o solo de absorver a água da chuva. Então, se a gente despeja as águas antecipadamente, a própria calha do rio começa a drenar o solo. Então, a antecipação de vazão, quanto antes for despejado, melhores serão os efeitos. Então, isso são conceitos hidrológicos.
Eu digo, o Rio Grande do Sul tem que desenvolver essa técnica de antecipação de vazão. Porque mesmo com o canal construído, entre a Lagoa dos Patos e o mar, mesmo com esse canal construído, talvez tenha que se fazer antecipação de vazão. Mesmo assim. Porque a gente ainda precisa saber o seguinte, é uma pergunta minha que eu não tenho a resposta. O que inunda primeiro? É a eclusa de Bom Retiro do Sul ou são os municípios acima dessa barragem? Por quê? Se a resposta for os municípios acima da barragem, significa que a eclusa de Bom Retiro do Sul está contribuindo para as inundações. Agora, se a resposta é primeiro inunda os vertedouros, a eclusa de Bom Retiro do Sul fica inundada, para depois os municípios acima começarem a inundar. Se esse for o caso, então a eclusa de Bom Retiro do Sul não está contribuindo para as inundações no Vale do Taquari. E o mesmo vale para as 3 eclusas do Rio Jacuí inundando o Rio Pardo. É o mesmo princípio. Tá? Então é preciso coletar esses dados. Esses dados eles são coletados durante as tragédias. Tá? E as tragédias com enchentes. Então, durante o desencadeamento das inundações é que se coleta esse tipo de dado. O que está inundando primeiro? É a eclusa ou os municípios acima? Se forem os municípios acima, é evidente que a eclusa é que está causando essas inundações. Então, a gente resolve isso fazendo o quê? Abrindo as comportas antes que comece a chover, despejando as hidrovias, mantendo as comportas abertas. Porque depois que se despeja as hidrovias, as comportas têm que ficar totalmente levantadas nas eclusas. Mesma coisa nas hidrelétricas. Abrindo as comportas dos reservatórios das hidrelétricas, não se fecha mais. Eles permanecem abertos no ponto de equilíbrio. A vazão nominal da máquina, que é a barragem, ela não deve ser feita pelos vertedouros lá de soleira livre e tal, não. Aquilo são vertedouros de emergência, quando a máquina se torna inoperante por alguma falha mecânica ou quando tem períodos de seca. Aí sim, em períodos de seca, fecha-se a barragem e deixa verter pelos vertedouros para fazer o acúmulo máximo de água. E a vazão nominal é feita pelos vertedouros. Mas em períodos de chuva, a vazão nominal deve ser feita pelas comportas. Isso vale para as eclusas e isso vale para as hidrelétricas. A vazão nominal da máquina deve ser feita pelas comportas e não pelos vertedouros. Tá? Isso é um conceito muito importante que eu acredito que não está sendo cumprido à risca. Tá? Eu creio que não, tá? Por isso que a 14 de julho se rompeu, porque fizeram a vazão pelos vertedouros quando as comportas elas devem estar totalmente abertas. Existe falta de informação, porque na verdade tem gente dizendo que essas comportas fazem pouca vazão, é só uma vazão leve. A Ceram não dá explicação. A Ceram diz que as barragens elas não têm capacidade de regular o fluxo do rio, mas espera aí, eu estou vendo comportas, né? Deixa eu botar a imagem dela aqui, ó. Olha lá, essa é a 14 de julho. Isso aqui que eu estou com o mouse em cima aqui, ó. O que é isso aqui se não comportas? Me parecem comportas, né? Então, se são comportas, como é que a Ceram emite uma nota dizendo que as barragens não têm capacidade de regular o fluxo do rio, né? E nós temos ainda o duto de captação, que é onde é enviado para as turbinas. Tá? Esse duto de captação também pode despejar águas. Né? Também pode despejar águas. É preciso verificar lá na estação geradora, no caso nas turbinas, como é que funciona a hidráulica lá. É possível manter as turbinas rodando e despejar o fluxo de água, talvez, se houver sobra de vazão, né? E assim,
essa soleira aqui, ó, esse grande vertedouro, ele só deve ser usado em períodos de estiagem. Agora, quando ficar confirmado que vai ter fortes chuvas, a vazão nominal dessa máquina deve ser transferida para as comportas. Abaixar o nível do reservatório, porque a água cai do céu. Não é preciso deixar os reservatórios cheios. Ah, mas essa usina ela é a fio d'água. Mais ou menos, né? Ela fica assim. Ela fica num... Porque o canal ele é longo. O canal ele é longo, ela não é tão fio d'água assim. Ela é fio d'água, mas não tanto. Ela tem um certo acúmulo de água também, tá? Então ela fica em cima do muro, né? Ela tem um acúmulo de água sim, tá? E esse acúmulo de água, ele deve ser colocado num ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio ele é calculado. O que é o ponto de equilíbrio? É um nível em que o reservatório se encontra. Como a gente sabe que vai chover, a previsão meteorológica confirmou que vai ter chuva, e a previsão às vezes também não se confirma, então existe um risco. Existe um ponto de equilíbrio que nós colocamos o reservatório para que não falte água para gerar energia e também para que traga segurança hídrica, tá? Se começar a chover muito, chover demais, não vai se perder o domínio da máquina. Quer ver? Olha lá. Ó, essa é a mesma barragem. Olha só a grossura da lâmina, a espessura da lâmina varrendo os vertedouros. A barragem, tempos depois dessa imagem, ela se rompeu, tá? Porque pressão demais nos vertedouros. Nesse ponto, nesse momento, as comportas deveriam estar totalmente abertas. Não sei se estavam. As comportas deveriam estar totalmente abertas. E se tivesse sido feita antecipação de vazão, talvez os vertedouros não tivessem chego num estado tão crítico a ponto de romper a barragem, tá? Então a antecipação de vazão ela tem que ser feita em todas as barragens, porque existe muita gente ao redor. Quando é uma barragem lá no meio do nada, lá no meio da mata, no meio de uma reserva ambiental que não tem pessoas em volta, a situação é outra. Aí é possível deixar a barragem atingir níveis críticos de água. Agora, não é o caso do Vale do Taquari. O Vale do Taquari tem muita gente em volta, em cima, embaixo, do lado, do outro. Então tem que se fazer antecipação de vazão. Quando se tem a confirmação de que vai inundar, despejem as águas. Soltem as águas completamente. Se for possível soltar completamente, soltem tudo. Deixem a barragem seca. Até porque a matriz energética brasileira é totalmente conectada. Então, às vezes, é possível até dentro desse plano traçar uma previsão para desativar a usina, a fim de despejar completamente esse reservatório de forma antecipada. Por quê? Porque como a matriz é conectada, é possível haver uma comunicação, né, uma previsão da matriz energética, trazendo energia de outros estados para manter o Rio Grande do Sul, tá? Ou de outras usinas, né? E desativar temporariamente essas usinas para despejar completamente a hidrovia. Nesse caso não é a hidrovia, nesse caso é o reservatório, né? Então tudo isso previsto num plano, tudo isso feito no momento exato, com uma boa antecedência, feito em conjunto, vai trazer impactos positivos, né, no combate às enchentes. Mesmo com a construção do canal entre a Lagoa dos Patos e o mar, a antecipação de vazão das barragens deve ser feita também. Então é uma coisa que deve se começar a desenvolver esse plano para colocá-lo em prática o mais rápido possível, porque é um plano que vai ter que ser feito, é um plano permanente, mesmo com a construção
do canal entre a Lagoa dos Patos e o mar, que é outra coisa que vai ser feita a longo prazo, eu acredito que a antecipação de vazão, o plano de antecipação de vazão, ele tá mais perto do que a construção do canal. Que eu digo assim, em planos de longo prazo, é mais fácil fazer o plano de antecipação de vazão nas máquinas do que construir o canal entre a Lagoa dos Patos e o mar, que é uma coisa que vai ter que passar por barreiras ideológicas, vai ter que passar por barreiras ambientais, barreiras políticas nem tanto, né? Porque a hora que tiverem a consciência de que isso é a realidade, não há outro caminho. A construção do canal é o único caminho. E também a antecipação de vazão nas barragens. Só que a antecipação de vazão das barragens, eu acredito que é uma coisa que está mais próxima, né, de se realizar do que a construção do canal, porque o canal ele tem medidas colossais, né? O tamanho desse canal é imenso, assim como os moles da Barra também são imensos e levou muito tempo para ser construído. O canal também, o canal que irá trazer a extinção das enchentes no Rio Grande do Sul. As enchentes no Rio Grande do Sul têm solução total, tá? Então a minha tese, ela diz que as enchentes elas podem ser extintas no Rio Grande do Sul, né? Só que para isso tem que se construir um canal gigantesco, tá? Que é a longo prazo, né? Então é isso. Antecipação de vazão nas barragens o mais rápido possível. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a todos. Se não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu sou Thiago Drum. Muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu!